Oferecimento. E você, tá esperando o quê pra ter a primeira vez com uma devassa? Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, São José do Rio Preto. A partir de agora, estamos chegando até você. E você confere o talk show mais comentado da cidade. Ao meu lado, esse primeiro bloco, a convidada é a secretária dos Direitos e Políticas para as Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia, minha companheira, secretária Eni Fernandes, que eu conheço desde a época da fundação da ARES, Associação Rio Pretense de Educação e Saúde. Muito obrigado, Eni. 1981. Pois é, exatamente. Cujo o nome se deu através de uma campanha da Fraternidade da Igreja Católica naquela época. Foi quando eu conheci sua luta, seu trabalho como assistente social. Muito obrigado pela presença, Eni. É um prazer muito grande, Parada, reencontrá-lo, né, nas nossas telas. Tenho visto você, né, gosto, admiro muito os programas de debate de ideias, né, e você é uma pessoa que sempre buscou, né, fazer com que nós, rio-pretenses, refletíssemos sobre nossa cidade, nossas ações, nossas políticas. Então, quero parabenizá-lo por isso e agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigado e venha mais vezes. Com certeza. Secretária, qual é o papel efetivamente da sua secretaria? Ela está a serviço aí da sociedade. Eu gostaria que você relatasse aí os programas que ela hoje comanda. Olha, Parada, nós estamos aí com uma missão bastante complexa, por dizer assim, porque envolve ações que exige da gente, das pessoas que atuam, um preparo muito grande. Né? Nós estamos com as políticas de combate à violência contra a mulher e, muitas vezes, de apoio ao agressor, apoio no seguinte sentido: se é uma pessoa que fez um delito não muito grave e essa pessoa, claro que a violência ela é cultural, ela é gerada. Ninguém nasce violento como ninguém nasce bandido, né? Tem gente que acha que as pessoas nascem, mas ninguém nasce bandido, né? É todo uma questão da nossa cultura, do nosso meio que influencia e leva a pessoa a ser violento. Então, nós temos na secretaria um trabalho com as mulheres que são vítimas de violência, de apoio a essa mulher, apoio psicológico, que é o que ela mais vai precisar quando ela tem, quando ela é vítima de violência. Então, ela precisa de um apoio psicológico, precisa de orientação jurídica e social. Então, nós temos lá na secretaria o Centro de Referência da Mulher, que dá todo esse apoio. Ao lado do Centro de Referência, nós temos 2 casas-abrigos. Uma casa-abrigo que é para essa mulher chegar e aí identificar o que está acontecendo com ela. Identificado o problema, e se ela não tem condições de voltar para a família, porque muitas vezes a violência está tão entranhada, né, no seio da família, que é melhor que ela saia, porque ela pode vir até a ser vítima de morte até, né? Então, essa mulher é recolhida nessa casa-abrigo, feita essa avaliação. Se ela tiver condição, ela volta para a família ou para uma outra cidade, sai da cidade. Se não tiver condição, ela vai para outra casa, que a gente chama de longa permanência, onde ela pode ficar até 6 meses. Se nesses 6 meses ela é trabalhada, essa questão da violência dela é trabalhada, e do marido, ou do pai, ou do irmão, ou de quem for, também é trabalhada no Centro de Referência, que é o 3º serviço que nós prestamos, né? Perfeito. De orientação ao homem agressor, né? Esse homem pode ser encaminhado através, né, dessas relações com a vítima ou pelo Ministério Público. Perfeito. Então, esse é um dos trabalhos que nós fazemos na Secretaria. Depois, todo um trabalho de campanha, né, conscientizando a sociedade sobre a violência, né, que é algo que ninguém quer, né. A Secretaria também tem um outro trabalho, que, aliás, eu falo dele assim, com muito prazer, né, e é um trabalho que tem dado assim, momentos de extrema emoção para todos nós, que é o trabalho com pessoas com deficiência.
eu não imaginava que o mundo das pessoas com deficiência fosse tão complexo e tão ainda sem muites luzes, Sim. vamos dizer assim, sabe? Você acha que avançou muito essa questão, por exemplo, da acessibilidade hoje? Não, avançou. A acessibilidade tem muito a ver, principalmente com os cadeirantes, com as pessoas, mas tem outras deficiências, por exemplo, até recentemente foi abordado numa das novelas da TV aí, né? Que traz para nós o autismo, né? A realidade de uma pessoa autista. Eu nunca tinha imaginado que fosse uma realidade tão dura quanto é, e nós estamos lá, né, junto com a Associação Alma Autista, né, e com outros grupos, discutindo isso. Outra coisa, a pessoa surda, né, a necessidade da Libras, da comunicação. Então, assim, são dificuldades que a gente não imagina. Quando a gente pensa no deficiente, a gente pensa num cadeirante, a gente pensa num cego, mas não pensa numa pessoa que ouve, não pensa em outras pessoas que têm outras deficiências. E mais, o que é bastante importante, todas essas pessoas são capazes de fazer inúmeras coisas, muitas coisas, basta dar oportunidade. Secretária, vamos colocar aí um ingrediente político na nossa entrevista. Eu vou convocar aqui o jornalista Tiago Passos, ele que trabalha no Jornal de Hoje e na Jovem Pan News. Tiago, é com você. Secretária, a senhora ainda tem esperança de retornar ao Partido dos Trabalhadores? Olha, Tiago, eu quero dizer para você que eu nunca saí do PT. Né? O que houve foi uma tentativa de me excluir. Né? E essa tentativa culminou com a solicitação para que a Justiça Eleitoral me desfiliasse. E assim foi feito. Só que eu recorri à Justiça. E hoje não, né? Desde aquele momento lá, mais de um ano atrás, me retornaram os meus direitos, né? A própria Justiça entendeu que o partido aqui em Rio Preto, aquele grupo que dirige o partido, estava errado, e eu continuo petista e não tenho nenhuma intenção em deixar o partido. Secretária, aproveitando o gancho dessa questão petista, como que a senhora vê a condenação dos parlamentares aí, o João Paulo Cunha, José Genuíno, a senhora que teve assim, uma convivência muito grande ao longo da sua trajetória política? Como que a senhora avalia esse episódio da história política recente do Brasil? Olha, ontem até eu estava pensando, né, porque alguns, né, são condenados, são presos, e outros que iniciaram esse movimento, né, estão soltos, né? No caso, o deputado que renunciou ontem, Sim. Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo, que é de Minas Gerais, foi candidato. Que é do PSDB, né? É o tucano PSDB. mineiro. Então, assim, na realidade, Parada, a gente precisa Como também o próprio Roberto Jefferson, do PTB. A gente precisa ter clareza, e eu lamento até que o nosso... boa parte aí dos nossos ministros, né, se pautem pela questão de forma politiqueira e não de forma justa. Porque o que houve e o que há é um financiamento de campanha de forma equivocada. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu me lembro que em 2000 ou 2002, eu não estou bem certa agora do ano, mas eu estive em Brasília num congresso de mulheres de todo o Brasil, mulheres parlamentares, e eu fui convidada... A senhora era vereadora na época do PT? Eu era vereadora e fui convidada para participar de uma mesa lá em Brasília, e era sobre a participação da mulher na política. Naquela mesa, eu já levantei a questão, né, que a nossa forma de fazer campanhas eleitorais era equivocada. Nós precisávamos repensar o sistema político brasileiro, principalmente com relação ao financiamento de campanha. Que é no financiamento de campanha que as coisas acontecem e muitas vezes de forma não muito transparente e que acaba dando início a esquemas de corrupção. E isso existe desde que o Brasil é Brasil. Agora, você condenar pessoas que tiveram relação, e aí eu conversei pessoalmente com o Genuíno, conversei pessoalmente com o João Paulo Cunha, e posso dizer aqui com muita tranquilidade, conheço eles profundamente,
nenhum dos dois tem... O histórico. Não, tem um histórico limpo, Sim. decente, e não usufruíram para si não se beneficiou. ou para sua família de dinheiro de campanha. Esse dinheiro que se chama de mensalão, na realidade é financiamento de campanha. E aí alguém, porque achou bonito, não sei por que motivo, né, deram o nome de mensalão, e a opinião pública compra isso de uma forma, muitas vezes, como compra muitas outras informações, de uma forma razoavelmente ingênua, porque as pessoas não sabem a fundo o que ocorre. Então, o que ocorreu e o que ocorre é um financiamento de campanha que até hoje há em todos os cantos do Brasil, de forma que eu particularmente acho que não deveria. Eu acho que a iniciativa privada não deve patrocinar os agentes públicos. À medida que a iniciativa privada patrocina um agente público, você está dando a oportunidade para que negociações aconteçam. É óbvio, é natural até. Se você for ver, isso tem sido ao longo da história do Brasil. O que nós precisamos fazer? E aí lá em Brasília, em 2000 e pouco, eu dizia isso. Temos que fazer uma profunda reflexão, uma profunda transformação do financiamento das campanhas. Alguns podem dizer, mas financiamento público vai sair do dinheiro público. Mas o financiamento privado que ocorre sai do dinheiro público e sai de forma não muito transparente. O que nós queremos? Que saia do dinheiro público, mas de forma transparente, eu acho que não há necessidade de se gastar tanto quanto se gasta em campanha. Né? Eu me lembro uma campanha que eu fiz, que eu fui a mais votada em Rio Preto, eu trabalhei, foi meu primeiro mandato, trabalhei muito, e aí o voto que eu tive 5.045 votos, o voto não ficou em R$1 na época por voto, enquanto que outros, para se eleger, pagaram mais de 100, de R$150 por voto. Então, se foi possível eu ter uma votação como tive, com um custo tão pequeno, né? Vamos colocar inflação nisso, tá? Hoje, por exemplo, R$2 por voto. Então, uma pessoa para ser eleita em Rio Preto vereador, eu não gastaria mais que R$10.000. Isso, eu acho que se criasse regras, ficaria fácil, daria possibilidade, transparente, e daria possibilidade para pessoas das mais diversas concorrerem. Hoje só concorre numa eleição quem tem um financiamento muito forte de campanha. E quem que financia a campanha? A iniciativa privada. Então, vamos ser claros. E aí, tanto Genuíno quanto João Paulo Cunha, ambos são favoráveis a essa mudança na legislação e ambos partilham de que hoje o sistema político brasileiro é um sistema que leva a esse tipo de corrupção. Agora, sim, eu posso dizer com tranquilidade, nenhum dos dois são o que dizem que são, formadores de quadrilha. Isso não existe, isso é no imaginário de algumas pessoas que têm também interesses futuros eleitorais e que querem se promover, e não a verdade que deveria ser muito mais dita e discutida e feita de uma forma muito mais transparente para que as pessoas pudessem enxergar, pudessem ver, pudessem julgar, e não da forma como foi. Eu, sinceramente, me constranjo muito quando vejo isso. E, assim, se alguém que eu respeito muito se chama José Genuíno, se chama João Paulo Cunha. Secretária, nós vamos dar um intervalo e nós voltamos já e no segundo bloco a gente vai continuar com esse bate-papo aqui. Fique ligado, nós voltamos daqui a pouco. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Só no Brasil, futebol tem outro lado, peixe. Mais divertido, mais festeiro. A pelada. E a pelada é democrática. Vem de todo jeito.
toda ginga, vem todo mundo. A qualquer hora ela reúne, em qualquer lugar ela descontrai. O espírito da pelada tá em todo brasileiro, e o sabor desse espírito tá em cada devassa. Vem pra pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que os supermercados Laranjão têm para oferecer. Além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda espetacular, a terça e quarta animal e beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão mais você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. A URBS está alicerçada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. URBS Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280, fones 17 3215 2014 e 3215 7746, São José do Rio Preto. De volta nesta segunda parte, nós continuamos aqui a bater um papo com a nossa secretária municipal de Direitos e Políticas para as Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia, assistente social, ex-vereadora Eni Fernandes. Eni, este ano de 2014, a Lei Maria da Penha vai completar cerca de 8 anos de sua existência. Como é que você avalia a aplicabilidade da Lei Maria da Penha? Olha, eu acho que a lei, pelo fato dela existir, já foi um avanço, né? Sim. E aí, Parada, a gente tem que lembrar que a lei não saiu de um estalo de dedo de alguém. Essa lei foi luta, fruto, né, de uma luta de muitas mulheres, de um modo especial de uma mulher que, por ser vítima dessa violência do próprio marido, que deixou-a sobre uma cadeira de rodas, a Maria da Penha, essa lei tem tido um significado muito grande para todas nós, mulheres e homens, né? Sim, lógico. Porque quando nós falamos do centro de referência, que nós falamos no primeiro bloco, né? Aqui em Rio Preto nós temos centro de referência, sim, de atendimento à mulher, né? Temos o centro de referência e atendimento à família, que é um trabalho com o agressor. Esses trabalhos todos a partir da Lei Maria da Penha. Então, é fruto disso, né? É fruto disso. A partir de toda essa discussão da violência, né, foi também colocado na própria lei a necessidade de se punir, mas também se dar apoio. Por exemplo, não adianta o marido, um homem assassinou uma mulher, ele vai para a cadeia e fim de papo. Não. Ou ele agrediu, não chegou à morte, essa mulher vai para onde? Então, a Lei Maria da Penha, ela tem uma abrangência muito maior para a sociedade do que nós podemos imaginar. Por quê? Porque a violência não é uma questão, como as drogas, não é uma questão de uma classe social. A violência hoje, ela está disseminada por todas as mulheres, de qualquer classe social, assim como as drogas. A droga hoje não é uma questão da classe né? É de, sim, todas as camadas, aliás, todas as camadas sociais. Então, são questões que nós temos que trabalhar no conjunto da sociedade e buscando saídas com toda a sociedade. Não é uma questão da gente fazer um trabalho voltado simplesmente para aquele segmento, né, X ou Y. É para toda a sociedade e envolvendo toda a sociedade, homens e mulheres. Secretária, vamos conferir mais uma intervenção
do jornalista Tiago Passos, ele que volta ao programa nesse segundo bloco. Tiago, é com você. A sua adesão ao governo Valdomiro Lopes foi responsável pela sua expulsão do Partido dos Trabalhadores. Na eleição de outubro, a senhora integrará a equipe da presidente Dilma ou embarcará na campanha de Eduardo Campos? Eu quero agradecer, Tiago, a tua pergunta, porque ela me dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Quero dizer assim, a minha ida para o governo do Dr. Valdomiro não teve a ver, na minha avaliação, e vou falar por quê, com a tentativa de me retirarem do PT. Por quê? Eu venho sofrendo essas perseguições, vamos dizer, desde o ano 2000. Quando eu me referi no bloco anterior de uma viagem que eu fui a Brasília, né, para discutir sobre participação da mulher na política, essa viagem foi classificada pelo hoje vereador Marco Rilo, na época era vereador, ele me taxou de que eu fazia viagem particular com o carro da Câmara. E uma dessas viagens foi essa viagem que eu fiz a Brasília. Então, você vê que vem sendo montado um desgaste contra mim desde os anos 2000. Depois eu tive outros vários. Eu tive uma punição na comissão de ética do PT que eu queimei lá na sala de reuniões do PT, publicamente, uma punição porque eu fui uma das pessoas que mais me empenhei para a instalação do SEMAI, né? Inclusive o nome SEMAI foi dado por mim, no meu gabinete, com outros vereadores. Porque naquela época tinha dois caminhos, ou privatizava o serviço, isso, ou ficava com o poder município, público, que foi o que eu defendi. Exatamente. Estudei muito, viajei muito, e muitas daquelas viagens também... Quero até parabenizá-la aí publicamente pela atitude, pela postura política na época. Eu inclusive fui perseguida, não só dentro do PT, pelo grupo que hoje dirige o PT, né? Como por outras pessoas na sociedade que era contra, que queria privatização. Eu fui, estudei, envolvi a sociedade, sim, as igrejas todas, e nós conseguimos criar o SEMAI. Então, naquela época, eu recebi uma punição por defender o SEMAI pela família Rilo, sim, que na época estava no governo do Edinho e defendia que o sistema fosse privatizado. Então, fica claro que não foi porque eu fui para o governo do Dr. Valdomiro que eu fui punida mais uma vez. Tá? E aí eu elencaria outros tantos fatos que agora não vai aqui em questão, mas acho que esses dois são significativos. E para encerrar, você perguntou aí sobre que palanque a senhora vai... que palanque que eu vou estar. Eu já tive, aliás, quando o Eduardo Campos deixou o governo da presidenta Dilma, o primeiro gesto meu, Parada, foi ir ao prefeito e dizer para ele: prefeito, o senhor me conhece, o senhor sabe que eu tenho lado e eu estou no governo, né, defendo, né, as políticas que estão sendo implementadas, porque eu tenho tido todas as possibilidades de implementá-las, né, assim, o prefeito nunca me impediu, muito pelo contrário, tem me dado muito apoio, né, para trabalhar. E eu estou contente, mas quero deixar à sua disposição meu cargo, porque eu apoiarei nessas eleições de outubro a presidenta Dilma, a reeleição da presidenta Dilma e do Padilha aqui em São Paulo. E aí o prefeito deu risada, né? Falou: olha, nós nunca tratamos sobre isso, eu nunca te pedi, assim como ele não me pediu na época para que eu apoiasse ele e não apoiasse o João Paulo. Ele falou: olha, se você quiser sair, apoiar o João Paulo, tranquilo, e como eu saí, só não pude ser candidata, né? Eles não deixaram eu ser candidata, mas não houve. Aliás, assim, nesse período que eu tenho convivido com o Valdomiro, eu falo Valdomiro porque fui vereadora com ele, prefeito Valdomiro, eu nunca tive nenhuma sinalização dele de controle das minhas ideias, das minhas opiniões. Pelo contrário, ele é muito mais aberto do que algumas pessoas que se dizem petistas. Para mim, essas pessoas não são petistas. Secretária, muito obrigado pela presença. Venha mais vezes aí, tá? Disponha sempre desse espaço. Eu quem agradeço essa oportunidade. Eu acho que quando a gente tem uma possibilidade de falar diante das câmaras, é muito importante, né? Agradeço muito a você, a vocês, né, que ficam por trás das câmeras aí, que a gente não vê, né, por essa oportunidade. E nós temos que estar aí para construir. Eu acredito muito, estou acreditando, continuo acreditando que o Brasil pode ser cada vez melhor e tem melhorado, e acredito que vai melhorar
com a ação de todos nós, independente até de partidos, porque Exatamente. um partido não governa o Brasil, um partido não governa a sociedade, a cidade. As pessoas sem partido são importantes, as pessoas nos partidos são importantes, as pessoas que têm mandato é importante, as pessoas que são secretários são importantes, mas ninguém é mais importante que o conjunto que vai construir essa obra nova, que é essa sociedade que nós queremos. Obrigado, secretária. Obrigado a você. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Grande abraço a todos e até o próximo. Oferecimento. E você, tá esperando o quê pra ter a primeira vez com uma devassa? Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece.